CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Sejam todos bem-vindos ao CEAP, a nossa casa de amor. Tem alguém chegando à casa pela primeira vez? Boa noite aos nossos irmãos que nos assistem pelos nossos canais do Facebook e do Instagram. Boa noite aos nossos encarnados e desencarnados. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em nossos corações, nos abençoando. Que a gente possa colher essas bênçãos que esses espíritos tão amorosos nos enviam do alto. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho. Quem vai fazer o estudo hoje é o Walter Pina. O Walter é trabalhador do Grupo de Estudos Espíritas Bezerra de Menezes, que também fica aqui em Vargem Pequena. Seja bem-vindo, Walter. Quem vai fazer a sustentação no momento do passe é a Silvana, que é trabalhadora do CEAP. E nós vamos dar continuidade hoje no estudo do Evangelho, capítulo 11, Amar o Próximo como a si mesmo, e hoje vai ser o item 14, Caridade para com os criminosos. Então o tema hoje é bom, a gente tem que ficar bem atento, que fora da caridade não há salvação. Então esses que ainda estão hoje nesse caminho também são nossos irmãos, quer a gente queira, quer não. Só que os irmãos ainda estão num outro degrau na caminhada evolutiva. Então eu vou passar agora alguns avisos e eu vou mostrar agora para vocês a agenda do CEAP. Agenda com toda a programação, tá tudo aqui, a programação do ano inteiro. Então a nossa agenda já se encontra na livraria. E a agenda custa R$ 35. Então, quem quiser para presentear, para você mesmo, é só depois do estudo ali na livraria que o Omar vai estar atendendo. Gostaria de lembrar aos nossos irmãos que pegaram a sacolinha para apadrinhar as crianças, que já podem trazer, que a gente já está organizando para a entrega, que a entrega vai ser agora no início de dezembro. A nossa casa vai dar uma paradinha. A reunião pública de sábado vai continuar normal, quarta-feira também, só que esse ano, dia 24 de dezembro e dia 31, vai cair numa quarta-feira. E nesse dia, nesses 2 dias, não haverá palestra na quarta-feira. No sábado, gente, tudo normal, tá? Mas na quarta-feira, só dia 24 e dia 31, não vai haver palestra. Vai parar o estudo, vai parar a obra social, vai dar uma paradinha, voltando logo no início de janeiro. E a gente vai fazer a entrega das sacolas das crianças no dia 17 de janeiro. A gente vai fazer um almoço para as mães. Sempre a gente faz um almoço diferenciado. Vai ter o Papai Noel para as crianças poderem tirar foto. É um dia de festa que a gente faz já há 4 anos, né? O Natal das crianças. E para a gente é muito bom, que é o encerramento do ano, do nosso trabalho, e muito trabalho. E se alguém quiser vir conhecer o trabalho, ver no dia da festa, conhecer a criança, vai ser muito bem-vindo. A gente tem o atendimento fraterno depois da reunião pública. Se alguém precisar conversar com o médium, é só depois do estudo, continuar sentadinho no seu lugar, que a gente vai encaminhar um trabalhador para que possa atender, para que possa lhe orientar. A gente continua pedindo a doação de mantimentos para a nossa cesta básica, porque embora
a casa dê essa paradinha para o final de ano de Natal, as nossas assistidas recebem a cesta básica. A cesta básica não para. Todo mês elas vêm pegar a cesta básica delas aqui e a gente precisa sempre de doação. Então, como agora em dezembro a gente sabe que muita gente recebe 13º, se puder ajudar trazendo mantimento, a gente vai agradecer muito, tá? A gente vai fazer a leitura do livro Caminho, Verdade e Vida. Vou pedir que, se vocês puderem, por favor, desligar o celular para que ele não toque na hora do estudo. Se não puder desligar, puder botar, por favor, no modo silencioso. Se precisar atender, é só sair e ir lá nos fundos, lá atrás, que às vezes a gente precisa atender por alguma necessidade, então não tem problema. É porque quando toca o telefone e a gente está dando estudo, normalmente o pensamento voa, sai, até a gente voltar novamente. Às vezes quem está fazendo o estudo pode perder o fio e aí complica um pouquinho. Eu vou fazer a leitura do livro Caminho, Verdade e Vida. O nosso estudo de hoje é o de número 95. Depois a Silvana vai fazer a sustentação no momento do passe, dessa leitura que eu vou fazer agora, que tem como título O Amigo Oculto. E Emmanuel nos traz um versículo do Evangelho de Lucas. Ele diz assim, esse versículo diz assim: mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. Lucas, capítulo 24, item 16. Os discípulos a caminho de Emaús comentavam amargurados os acontecimentos terríveis do Calvário. Permaneciam sob a tormenta da angústia. A dúvida penetrava-lhes a alma, levando-os ao abatimento, à negação. Um homem desconhecido, porém, alcançou-os na estrada. Oferecia o aspecto de mísero peregrino. Sem identificar-se, esclareceu as verdades da Escritura, exaltou a cruz e o sofrimento. Ambos os companheiros que se haviam emaranhado no cipoal de contradições ingratas experimentaram agradável bem-estar, ouvindo a argumentação confortadora. Somente ao termo da viagem, sentindo-se fortalecidos no tépido ambiente da hospedaria, perceberam que o desconhecido era o mestre. Ainda existem aprendizes na estrada simbólica de Emaús. Todos os dias atingem o Evangelho e espantam-se em face dos sacrifícios necessários à eterna iluminação espiritual. Não entendem o ambiente divino da cruz e procuram paisagens mentais distantes. Entretanto, chega sempre um desconhecido que caminha ao lado dos que vacilam e fogem. Tem a forma de um viandante incompreendido, de um companheiro inesperado, de um velho generoso, de uma criança tímida. Sua voz é diferente das outras, seus esclarecimentos mais firmes, seus apelos mais doces. Quem partilha por um momento do banquete da cruz, jamais poderá olvidá-la. Muitas vezes partirá mundo afora, demorando-se nos trilhos escuros. No entanto, minuto virá em que Jesus, de maneira imprevista, busca esses viajores transviados e não os desampara, enquanto não os contempla, seguros e livres na hospedaria da confiança. Vamos agora elevar os nossos pensamentos ao nosso Deus, ao Jesus, nosso Mestre, nosso irmão tão querido, pedindo a Ele, rogando a sua proteção, que os
nossos corações estejam abertos para que possamos receber as sementes do Evangelho do Cristo. Que os guias espirituais da nossa casa, que o guia espiritual do nosso companheiro Walter possa inspirá-lo, que ele possa trazer as palavras que penetrem na nossa mente e nos nossos corações. Pedimos a todos esses espíritos amorosos, o Altivo, Dr. Herman, Baltazar, Kardec e tantos outros amigos espirituais que fazem parte da coluna que sustentam a nossa casa, que nos amparem, que possa nos orientar, para que assim, em nome de Jesus e em nome de Deus, possamos dar início ao nosso estudo da noite de hoje. Graças a Deus. Eu vou ler só um trechinho do item 14, para que o Walter possa dar início ao nosso estudo. Caridade para com os criminosos. A verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo. Entre os verdadeiros discípulos da sua doutrina deve existir uma fraternidade completa. Deveis amar os infelizes, os criminosos, como criaturas de Deus, às quais o perdão e a misericórdia serão concedidos, se eles se arrependerem, assim como para vós mesmos pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Pensai que sois mais merecedores de repreensão, mais culpado do que eles, a quem recusais o perdão e a comiseração, porque muitas vezes eles não conhecem Deus como vós conheceis, e a eles será pedido muito menos que a vós. Vou passar a palavra agora para o Walter, que ele possa fazer um bom estudo. Deus te abençoe. Obrigado. Boa noite, meus irmãos. A paz do nosso Mestre Jesus conosco, abençoando essa nossa vontade de estarmos aqui para mais uma noite de estudo, né? Primeiramente, a gente agradece a oportunidade, o convite feito pela casa, e que nós possamos fazer um estudo que possa ser de muito esclarecimento, de muito entendimento. É um item assim que não é muito bem entendido por alguns dos nossos irmãos ainda, né? Alguns irmãos nossos ainda não compreendem isso. No nosso dia a dia, a gente conversando com outras pessoas, a gente percebe isso, né? Mas o nosso Mestre Jesus, nessa primeira parte aqui que a nossa irmã falou para a gente, sabe da nossa condição, né? Sabe da nossa condição atual. Nós que estamos estudando como espíritas, nós temos assim um entendimento maior, e nesse entendimento maior, uma responsabilidade maior, um dever maior, um compromisso maior para com esses irmãos, né? Porque é fácil para a gente, quando a gente fala da caridade, do amor ao próximo, a gente relacionar aos nossos amores, né? Aí é fácil. Aqueles que convivem dentro do nosso lar, os amigos, aqueles que pensam, têm as ideias parecidas com as nossas, pensam igual a gente. Fica mais difícil, né, quando nós vamos afastando dessa lei de amor, em que outras criaturas estão imersas no nosso mundo junto conosco, que não compreendem, e nós vimos aquelas figuras que a gente chama de inimigos, né? Aqueles que nos incomodam, aqueles que nos perturbam, aqueles que não pensam igual a gente, aqueles que nos ferem. E vai mais além quando esse inimigo chega a um vulto de um criminoso. Tá? E certa feita, a gente estava fazendo uma palestra, não é desse tema,
e tinha uma senhora, estava com seu filho, para a gente ver o mundo em que a gente está mergulhado ainda, né? E a gente estava falando disso aqui, do amor, né? Esses irmãos que ainda não compreendem a mensagem de Deus, não compreendem a mensagem que o Cristo deixou, são aqueles que ainda cometem muitas atrocidades no nosso mundo. A gente falava dos criminosos, não era bem abordando esse tema aqui, mas o assunto foi para esse lado. E aí a gente falando desse amor que a gente tem que ter, não julgar, como está no próximo item, né? Não julgueis, não julgueis absolutamente, meus caros amigos, porquanto o juízo que proferides ainda mais severamente vos será aplicado, e precisar de indulgência para os pecados em que sem cessar incorreis. Quem de nós ainda não erra, né? Então, nós não temos autoridade para a gente estar julgando. Nós nem mesmo compreendemos as nossas vidas passadas. A gente olha para a história do nosso mundo e vê quantas atrocidades tiveram. Quantas, crimes violentos, quantas coisas aconteceram, histórias pesadas, violentas. Aí vamos perguntar só um pouquinho para a gente, será que eu não participei em nada disso? Será que eu fui sempre certinho? Será que eu sempre trilhei o caminho do bem? Aí eu respondi para mim, quando eu fiz essa pergunta para mim mesmo, eu falei, não. Senão eu nem estaria aqui. Eu ainda estou aqui no mundo de provas e expiações, ainda vacilante, errando, caindo, precisando que alguém me levante de novo para poder trilhar de volta o caminho, né? Esse caminho da verdade que nos leva até Deus, o caminho do bem, que a gente ainda vacila tanto. Então eu não tenho condição de julgar, né? Quem tem autoridade para julgar é aqueles que nos falou aqui no primeiro parágrafo, né? Nos pedindo a compreensão nossa, para esses irmãos que estão ainda num momento muito vacilante, cometendo muitos agravos contra as leis divinas, né? E o que eles nos pedem? O que Jesus nos pede? Sabendo da nossa condição, da nossa imperfeição ainda, eles sabem que nós não vamos alcançar esse amor, que ele já compreende, já entende perfeitamente, os espíritos superiores compreendem esse amor, Jesus perfeitamente. E ele sabe o que é o amar ao inimigo com o coração realmente, e a gente ainda não consegue atingir. Mal a gente dá oportunidade, perdoa, às vezes relutante, né? A gente perdoa com relutância, mas ainda conseguimos, muitos nem perdoam, não querem. Mas Jesus, sabendo da nossa condição, ele nos pede, na nossa condição, que a gente não julgue, que a gente possa prestar caridade para com esses irmãos, que ainda estão muito vacilantes, que não compreendem a mensagem dele. Nós já compreendemos, o Evangelho diz que nós já compreendemos. Então temos um pouco mais de dever, um pouco mais de condição de entender esses irmãos. Porque Jesus, quando esteve conosco, o que ele via nesses irmãos, né? Aqueles que ainda não tinham conhecimento, que não tinham a ideia da verdade, vacilantes, não compreendiam a mensagem de Jesus, a mensagem de Deus, né? Que veio de tantos e tantos tempos lá de trás, antes dos egípcios, né? Já existia a mensagem de Deus. Moisés trouxe a mensagem dos 10 mandamentos. Não matareis, né? Não cometeis adultério, né? Não tire aquilo que é do próximo, né? Usando os termos que era próprio da época, os 10 mandamentos. Jesus veio com o mandamento maior: amar a Deus acima de tudo, ao próximo como a ti mesmo. E muitas das vezes a gente compreende o próximo só aquele que a gente tem um vínculo amoroso. E não conseguimos enxergar ainda esses irmãos com a caridade que precisamos enxergar. Então, meus irmãos, essa passagem, ela foi, a gente vai ler mais um pouquinho, mas ela foi dita, né? Essa mensagem veio da Isabel de França. A gente já vai lá no final desse item, porque é importante. Que a mensagem dela é uma mensagem assim, de na época de Kardec, 1856,
A mensagem é assinada em 1862, Isabel de França Havre, né? E a gente, às vezes, eu tenho curiosidade para perguntar. Às vezes esses espíritos aparecem aqui, às vezes a gente passa, nem nota direito, né? Por que essa Isabel de França? Qual a autoridade que ela tinha para isso? Né? Para ela estar descrevendo outros itens que nós vamos trazer aqui também. Que autoridade ela tinha? Nós fomos consultar. Aí, primeiramente, nós não podemos confundi-la com a Isabel, a canonizada, né? Aquela que foi canonizada, e ela é uma santa, Santa Isabel. Isso é lá do século VIII. Século VIII na própria França, mas lá do século VIII. Não é essa Isabel, que se fosse ela, nós já entenderíamos melhor. Porque ela foi uma santa, segundo, né, a visão da igreja, canonizou. Foi feito todo um processo para que visse naquele espírito ali um espírito de muita sabedoria, um espírito de muita luz, como ela era. Mas não é essa Isabel. Essa Isabel é a Isabel de 1754, na época da Revolução Francesa. Aí quando eu comecei a ler, eu vi que ela era irmã de Luís XVI. Aí quem foi Luís XVI? Luís XVI foi um rei, né, na França, dessa época aqui de 1754, que ele, junto com Maria Antonieta, vocês vão lembrar de Maria Antonieta, né? Junto com a esposa dele, que era Maria Antonieta, eles mantinham, né, diante da miséria que o povo estava passando na França, daí que surgiu a Revolução Francesa, né? Ela mantinha, né, festas caríssimas, né, lá no Castelo de Versalhes. E tinha orgias, aquelas coisas todas, né? Que tem até um filme Versalhes, que tem aí na nossa Netflix e conta a história, né? Quem estiver interessado para conhecer a história desse rei, né, que é o Luís XVI, e da Maria Antonieta. E eles pouco ligavam para a miséria do povo. Eles estavam ostentando o poder, né, o reinado, que fazia com que o povo se revoltasse contra a nobreza. Quando surgiu a Revolução Francesa e o povo tomou poder, né, eles foram julgados, foram condenados, e aí aquela atrocidade da Revolução Francesa, que vários eram guilhotinados, né? Então foi toda a família de Luís XVI foi condenada e morreram, né? Quem conhece a história da Revolução Francesa, muito importante, liberdade, né? Fraternidade, igualdade, muito importante o item, né? É o que a humanidade procura levar para toda a humanidade, é isso, a liberdade, a fraternidade e a igualdade. Mas uma atrocidade muito grande que ocorreu nesses tempos, né? Muitas pessoas morreram nessa situação. Mas tá bem, Walter, e quem é a Isabel? Então Isabel era irmã do Luís XVI, ela fazia parte dessa nobreza, né? Por que ela está aqui no Evangelho então? Olha como essas almas nobres, elas entram numa família onde os vínculos, né, não tem nada a ver com aquele espírito que já chega luminoso. Ela foi para o Luís XVI aquele consolador, que ela conversava com ele, mesmo na sociedade que ele fazia, Maria Antonieta, ela foi aquela que trazia a informação, a palavra do Cristo, onde ele se cativava. Quem era Luís XVI? Para o povo e para hoje, a gente olhando, um verdadeiro criminoso, né? Diante das atrocidades que ele fazia. E ela era aquela que levava a palavra de amor, levava a palavra do Cristo para aquele irmão, que era um verdadeiro, né, criminoso para a época. Por isso que o povo julgou. E ela também foi morta. Ela acabou entrando. Mas por que então que ela está aqui no Evangelho? Aí diz assim, né?
Isabel nasceu em 1764, antes do irmão que nasceu em 1754, viveu em Versalhes, onde cumpria seus deveres de princesa desde criança. Se apresentou como um nobre espírito. Ela já como criança, no meio daquele tumulto ali que o irmão fazia, daquelas orgias, aquelas situações dentro do castelo de Versalhes, que era um luxo, né, enquanto o povo vivia na miséria, né? Ela era aquela pessoa que levava o consolo, levava a palavra e tentava ajudar aqueles que não compreendiam da mensagem de Jesus. Ela já veio, nasceu dentro daquela família ali. Esse espírito nobre, ela viveu em Versalhes, onde cumpria seus deveres de princesa, Entretanto, desde criança se apresentou como um nobre espírito, né? Vivendo longe das frivolidades e distração da corte real. Dedicava seu tempo às obras de caridade, enquanto o irmão fazia totalmente o oposto. Tudo que ela conseguia, né? Às vezes às escondidas, ela conseguia mantimentos, alimentos, roupa, tudo que aqueles remédios, ela, de escondida do irmão, ela ia de encontro àquele povo, parece aquela, né? Aquele que vai de encontro ao infortúnio do outro. Ela podia estar dentro do castelo aproveitando, igual o irmão dela, Maria Antonieta, o restante. Ela não, ela pensava no povo, na miséria, né? Que o povo estava vivendo, e ela tentava amenizar aquele sofrimento do povo. E ela era muito querida, por isso. Todo mundo queria muito bem ela, né? As obras, dedicava seu tempo às obras de caridade, preferindo estar junto aos menos afortunados, distribuía mantimentos e ajudava os camponeses. E a bondosa princesa, que vivia longe da política, mesmo sem ter cometido nenhum crime, ela acabou sendo condenada, junto, né? Já sabia, né, daquela missão que ela teria, junto àquele irmão que a mostrou tanta atrocidade diante do povo, né? Mas tem um outro fato. O povo amava muito. Enquanto aquelas outras pessoas iam para a praça, para Luís XVI e tantos outros, né, nobres, que aconteceu essa situação terrível, né, foi as guilhotinas, quem sabe da história vai lembrar, né? Quando chegou o momento dela, a praça, ao invés de estarem gritando liberdade, fraternidade, igualdade, contra aquelas pessoas que eram criminosos, o povo se calou. Aquela pessoa que ordenava, né, o ato, aquele ato vil de tirar a vida dela, aquele homem teve um momento que ele não conseguiu falar, da sua voz, da sua boca não saiu a ordem, né? O verdugo fez, mas da sua boca não saiu, ele não conseguiu, ele desmaiou. São fatos da história, tá? A vida dela foi tirada, mas o povo ficou completamente mudo e silencioso. E assim que ela desencarnou, e nós sabemos que esses missionários, ela era uma missionária, esses missionários, antes lá, assim como eram os cristãos da época das arenas, lá, antes de acontecer o ato da morte, a espiritualidade, a bondade que eles tinham, desligavam, né? Então eles não sentiam aquela atrocidade da morte, né? Como a morte através das feras, né? Do enforcamento, das fogueiras. Esses irmãos, a espiritualidade vem e desliga. Ela foi desligada. E um ambiente na praça, todos sentiram um cheiro de uma flor maravilhosa. O ambiente da praça ficou perfumado com a morte dela, né? Então, é muito interessante de nós sabermos quem foi essa Isabel, não confundir com aquela do século VIII, que foi uma santa, né, canonizada, mas essa Isabel, que foi aquela que esteve com os parentes que eram criminosos, e ela foi aquela que amenizava, tentando reverter o quadro, não aprenderam, Luís XVI não aprendeu, né? A Maria Antonieta, a gente conhece a história, mas ela foi aquela que veio para amenizar esses irmãos
que viviam do crime, né, contra a humanidade, contra o seu próprio povo. Então, e ela fala assim, né? A verdadeira caridade não consiste apenas na esmola que dás, nem mesmo nas palavras de consolação que lhe aditeis. Não é apenas o que Deus exige de vós. A caridade sublime que Jesus ensinou também consiste na benevolência de que useis sempre em todas as coisas para com o vosso próximo. O nosso próximo não é somente os nossos amores, aquele que a gente quer bem, é todos a humanidade, né? E ela continuava assim: amai-vos, pois, como filhos do mesmo Pai, não estabeleçais diferença entre os outros infelizes, porquanto que Deus que todos sejam iguais, a ninguém desprezeis. Permite Deus que entre vós se achem grandes criminosos, para que vos sirvam de ensinamentos. Em breve, quando os homens se encontrarem submetidos às verdadeiras leis de Deus, já não haverá mais necessidade desses ensinos. Todos os espíritos impuros e revoltados serão relegados para mundos inferiores, de acordo com as suas inclinações. Então, nós estamos aberrando aí o tempo de regeneração, né? E a gente se pergunta, por que ainda tem tantos irmãos ainda que vibram, né? A gente observa aí, né, tantas situações que aparecem aí nas reportagens de televisão, irmãos que alimentam, né? Aí aquela criança que eu vou voltar, deixei de propósito para voltar agora ao assunto, aquela criança que estava junto com a sua mãe numa palestra, e a gente falando do amor, do perdão, da compreensão para com esses irmãos, né? Esse amor que deve ser estendido para chegar até eles, que cada um de nós façamos o que estiver melhor ao nosso alcance para auxiliá-los, ajudá-los, porque não existe nenhum coração tão endurecido que no momento ele vai se amolecer. Os corações, dependendo das energias que chegam, ela vai se amolecendo com o tempo. Quase que Isabel conseguiu a história, né? Eu procurei essa história. Ela, às vezes, o Luís, né? O rei, ele se deixava cativar pelas palavras de Isabel. Aí ela falou: meu irmão, olha o que você está fazendo com a fortuna, né? As pessoas não têm o que comer, meu irmão, e você está fazendo festas. Estou falando com as minhas palavras, né? Não faça isso, ajude o povo, abra escolas, dê alimento para o povo está muito sofrido, né? Aí ele, no momento, ele tentava, né? Ele se tocava, né? O coração dele ficava tocado. Aí, às vezes, assim, um sinalzinho, ele mandava abrir uma escola, mandava abrir uma coisa, mas logo em seguida o prazer era maior das coisas materiais e ele esquecia tudo. A Isabel fazia, né, com que o coração dele ficasse tocado. Ele se abria, deixava o coração abrir, mas logo com os prazeres mundanos que estavam à volta, se fechava de novo. Então, eles colocam aqui para a gente, né? A gente já leu, né? Façamos a nossa parte. O que compete a nós hoje? Que nosso Mestre Jesus sabe da nossa condição, né? Não é aquele amor que a gente dedica aos nossos amores, mas é aquele amor voltado para a caridade. Aquele amor que a gente, na hora de dormir, nós possamos pensar nesses irmãos. Pensar naqueles que estão nos hospícios, pensar nos irmãos que estão nos presídios, porque o sofrimento lá também é muito grande. O sofrimento é muito grande, né? A orarmos por eles. As orações não é só para pedirmos para a gente, não é para pedir para aqueles que nós amamos, pedir o perdão, mas é pedir por eles também. Isso está a nobreza dentro do nosso coração. É a caridade que está ao nosso alcance, a caridade que eles pedem para a gente. Você já compreende, você já não vive mais os crimes, mas há aqueles que ainda não compreendem, então orem por eles. Façam o que vocês puderem por eles. E aquela criança, né, que deveria ter uns 6 anos mais ou menos, eu estava fazendo uma palestra, ela olhou para mim e virou assim: mas olha,
eles têm que sofrer, eles têm que, né? Ele falou um monte de atrocidade. Aí eu olhei para aquela criança de 6 anos. Aí eu olhei para a mãe. Aí a mãe fez assim, né, para mim, né? Aí eu, aí eu tentei falar, não, levar a idade dele. Falei, não, meu irmãozinho, não é isso não, olha só, não sei de onde você escutou isso, coisa e tal, mas a gente tem que ter perdão, pedir perdão, né? Para perdoar esses irmãos, né? Porque eles consigam compreender a mensagem de Jesus, coisa e tal. Aí ele olhou e falou assim, mas meu pai não fala isso não. Aí eu falei, tá bom, eu desviei o assunto para não alimentar, né? Depois, no final da palestra, a mãe dele veio, aí, o senhor me perdoe, o senhor me desculpe. Eu estou tentando trazer o meu filho aqui justamente por causa disso, porque dentro da minha casa, o meu pai e o meu irmão que moram lá, meu irmão e o meu marido, a gente mora na mesma casa, é uma vibração só. Quando acontece essas reportagens, é uma vibração que eu tenho que sair de perto, que eu não aguento. Eu já tentei conversar com eles, eles não aceitam, né? E meu filho está ali e escuta. Aí como a gente vê como essa coisa vai contagiando desde cedo, né? Aquela criança está ali com 6 anos, não compreende nem direito o que ela estava falando para mim, ela já estava ali sustentando uma situação que o pai, a mãe não, o pai, o avô e o irmão dela, né, estavam ali fazendo impropérios contra aquele irmão. E quantas vezes nós precisamos ter cuidado com as nossas palavras, né? A gente fala assim, é isso mesmo, tem que sofrer, né? Às vezes a gente fala. E nós precisamos tomar muito cuidado, porque o não julgueis é muito forte. Nós não sabemos quem nós fomos. Se eu for estudar a história do Walter, for mergulhar há uns 2, 3 séculos atrás, será que eu não vou encontrar um Walter um criminoso? Um que fez atrocidades? E que pela misericórdia de Deus me alguém me colocou no caminho, e surgiu uma Isabel no meio do meu caminho, me falou, me tocou, eu me cativei e falou, eu estou errado, eu quero ir por esse caminho agora, eu quero trilhar esse caminho. E eu comecei a trilhar o caminho do bem. Aí hoje eu estou aqui, tentando, né, estar sempre nesse caminho. Às vezes me desvio, volta para cá, cara. Porque é muito fácil, gente, a gente se desviar, né? Está aí as coisas do mundo que podem a gente desviar, as palavras muito ostensivas nos contaminam. Aí nós precisamos estar nessas palavras ostensivas. Hoje tem muitas pessoas assim, principalmente em grupos do WhatsApp, que a gente tem que tomar cuidado para a gente não se deixar se envolver. Tá? Vamos trilhar o nosso caminho. A gente às vezes fala uma coisa mais mansa para cativar esses irmãos, eles escutam, quem quiser escutar, os que não quiserem, a gente deixa por conta deles, que vai chegar os tempos, como está aqui na passagem que a gente já viu, né? A gente já leu. Está chegando os tempos, é o tempo de transição. A separação do joio e do trigo está acontecendo. E esses irmãos, né, se não se cativarem, não tiverem o seu coração tocado para trilhar o caminho do bem, vão sair daqui do nosso planeta. Vão nascer em outros mundos, né? Tem até um planeta aí que já estão falando que é o Quiron, né? Tem até o nome de um planeta, onde já está indo irmãos nossos, que já estão nessas condições de não se acertarem, não se ajustarem, estão indo para nascer em um planeta novo, que está iniciando, na sua fase primitiva, igual aconteceu com os hilários de Capela, aqui na Terra, né? Éramos nós, nosso mundo iniciando, e os de Capela na nossa condição de hoje. Alta tecnologia, muito conhecimento, a transição ocorrendo, muitos podendo acompanhar e tantos outros não, na sua grande maioria não. Aí como precisa a regeneração acontecer, o joio, a separação do joio do trigo acontecer, é feita essa separação, né? Irmãos, a gente às vezes fala assim, será que está acontecendo mesmo? Pode acreditar que está, meus irmãos. Muitos desses irmãos que hoje não estão conseguindo acompanhar, né, esse mundo que está para chegar aí, estão indo para planos, né, um planeta como esse, né, que já foi a Terra um dia,
nascendo lá. E vão ter a oportunidade de se acertarem, né? E aí nós fomos procurar mais um pouquinho. Ele fala assim: deveis àqueles de quem falo o socorro das vossas preces, é a verdadeira caridade. Não vos cabe dizer de um criminoso, é um miserável. Deve-se expurgar de sua presença a terra muito branda. Palavras que aquele garotinho estava falando, né? Que escutou do seu pai, escutou do seu avô, o avô que deveria ser um grande exemplo, né? Escutou. E do irmão, né? Muito branda é para ação de tal espécie, a morte que se lhe aflige. Às vezes a pessoa fala assim, né? A pessoa às vezes foi condenada há tantos anos, a gente escuta as pessoas falam, muito pouco, tinha que ser mais, tinha que ser isso, aquilo, né? Tantos impropérios que a gente escuta ainda, né? Nós precisamos tomar muito cuidado. Observai o vosso modelo Jesus, que diria ele se visse junto de si um desses desgraçados? Lamentá-lo-ia, consolá-lo-ia um doente. É como nós precisamos ver. É um doente, um irmão nosso que está doente. Mas que aquela doença não vai estar com ele por a eternidade toda. Aquela doença vai encontrar uma cura. E ele vai se curar. Como nós já nos curamos. Porque a gente não conhece a nossa história, né? Eu conheço um pouco da minha. Olhando para dentro de mim, às vezes eu percebo cada coisa, eu falo, caramba, volto, olha, isso deve ter sido lá de trás. Mas controla, segura, domina essa fera que está dentro de você. Transformação. Se conhece o verdadeiro espírita pela vontade, olha só, não é obrigação. A vontade que ele tem de se transformar, de domar os seus maus pendores. É o que Jesus, né, que a espiritualidade, os bons amigos, nos pedem no momento que a gente está passando. Eles estão falando de obrigatoriedade, falar vontade, que a gente tem essa vontade, dessa transformação. Não? Bem digno de piedade, estender-lhe a mão, e a realidade não podemos fazer o mesmo, mas pelo menos podeis orar por ele, assistir o Espírito durante o tempo que ainda haja de pesar aqui na terra. E eles prosseguem dizendo que esses tempos de separação que já estão ocorrendo, né? E aí nós fomos buscar uma história recente. Eu perguntei assim, nós sabemos de tantas atrocidades, mas sabemos também que tem muita gente que se toca. E através do exemplo que ela está passando, ela vem a expandir nessa caridade que contagia outros. Porque quando está tudo bem é muito fácil, mas quando a dor chega é muito difícil, né? Essa história é uma história de uma mãe. É até uma cidade que eu conheço bem, porque minha esposa, os familiares dela, tudo de lá, Poços de Caldas, né? É uma história real, 2016. O nome dessa senhora é Isa Vila Boas. Essa história é ampla, por isso que eu estou falando o nome dela aqui, com detalhes que pode ser falado e divulgado, né? Então, a senhora Isa Vila Boas, de 48 anos, ela sofreu uma perda imensa na vida dela. Estava tudo bem. Opa, escorregou do degrau. Escorregou. Estava tudo bem. Tudo bem aí, né? A vida dela estava vindo pacífica, tranquila. Ela tinha outros filhos, mas um filho dela, até parente nosso conhece esse rapaz, era músico, fazia faculdade, e ele junto com outros amigos, ele tocava num barzinho lá, Poços de Caldas, num determinado dia, ele com outros colegas acabou o trabalho deles, né, no bar, de tocar, e ele com outros amigos foram para a casa de
de um desses colegas fechar a noite, né? Antes de voltar para suas atividades, dormir e ter no outro dia que ir lá para a faculdade. E um outro amigo dele levou um outro rapaz junto com ele, que eles não conheciam bem, para dentro do apartamento. Em determinado momento, meus irmãos, isso é a coisa que acontece na vida, né? Em determinado momento, esse rapaz, não sei, desentenderam, passaram a ter uma certa discussão e tirou a vida do outro. Fato, tá? Quando essa mãe soube, vocês imaginam, né? O rapaz tinha 24 anos. Quando essa mãe soube, ela entrou completo sofrimento, né? E ela falava sempre assim: será que esse homem que tirou a vida do meu filho, jamais eu irei perdoá-lo? Ele tirou a vida do meu filho com 24 anos. Será que ele sabe? Ele tem filho para entender o que é a perda de um filho, o que eu estou sentindo? E ela perguntava para esse rapaz, né? E ela condenava, ficou irada, raivosa. Uma pessoa que as pessoas, perdoa, minha irmã, perdoa. Eu jamais eu vou perdoar, jamais, jamais, jamais. É um filho meu como pai, meu filho há pouco tempo, são 24 anos, músico, todo mundo aqui na cidade adora ele. Por que essa criatura tirou a vida do meu filho? Aquela situação que, né, a gente sai da bonança para a tempestade, assim, a vida nos leva, né? E aí ela, cheia de ódio, de rancor, ela, ao longo do tempo, muitas outras pessoas, mães que tinham passado por situações semelhantes, começaram a entrar em contato com ela, mandando mensagem para ela perdoar, para ela entender, né? Que aquela criatura ali era um filho de Deus também, que mereceu o perdão dela, coisa e tal. Ela jamais. Até que um dia ela foi ao fórum no dia do julgamento, a história, tá? Fato verídico lá em Poços de Caldas. Ela foi ao julgamento. Ela olhou para o rapaz, diz ela, que a vontade dela era lá esganar o rapaz, né? Mas quando ela olhou para a mãe do rapaz, olhou para o pai do rapaz, e viu ele chorando, desconsolado, a mãe chorando, né? Aí ela imaginou assim: e se fosse meu filho que tivesse sendo julgado e indo para a cadeia, e depois foi descoberto que esse rapaz era policial? Imagina a pessoa que é policial sendo imersa dentro de uma cadeia, né? O sofrimento que ele vai passar. Eu não queria isso para o meu filho. Aí ela se tocou, o coração dela, né? Amoleceu o coração dela, e ela sentiu vontade de ir lá encontrar essa mãe. E ela foi de encontro a essa mãe, abraçou ela, aí a pessoa olhou para ela, né? Como? O meu filho tirou a vida do filho dela, ele ainda vem aqui me abraçar? Ela falou que sentiu uma vontade, um ímpeto assim, que ela, dentro dela, o coração dela, né? E ela foi lá, abraçou a mãe dela. Meu Senhor, nós estamos sofrendo muito, mas eu pela perda do meu filho, a senhora, por seu filho ter tirado a vida do meu, e agora vai para a cadeia, né? E elas se abraçaram, choravam. Aí veio o marido dela com outro, se abraçaram, começaram. E aí ela falou que a partir daquele momento ela pensou no que poderia estar acontecendo se fosse o filho dela, né? E ela começou a falar assim: olha, a mãe falou: a senhora pode perdoar meu filho, por favor, muito importante para mim que a senhora perdoe meu filho. Aí ela falou assim: em nome da senhora, da dor que a senhora está sentindo, eu vou perdoar o seu filho. Mas não foi aquele perdão. O rapaz foi julgado. O juiz, na interpretação, era uma pessoa, era um policial,
estava com arma, né? Mas ele sofria de um problema mental, descobriram, ele tomava remédios pesadíssimos, né? E por isso que lá no momento de discussão, alguma coisa mais árdua, como acontece muito por aí, né, meus irmãos? Uma discussão mais árdua, aquele policial, num ímpeto lá, que a gente, só quem está passando ali que vai saber, né? Às vezes muito criminal acontece, o cara nem sabe por que ele fez aquilo. Ele foi e tirou a vida do outro, né? E aí o juiz interpretou que ele era uma pessoa, né, que não estava no seu estado mental, seu estado psicológico, né? E aí condenou ele a 2 anos e meio. Imediatamente, muitas vozes que estavam ali em frente ao fórum, exaltadas, como está aqui, né? 2 anos e meio é muito pouco, merece mais, aquela coisa que a gente conhece, né? E ela se condoeu com aquela mãe, né? E o juiz decretou, Deus sabe, né, o sofrimento dela, e eu vou orar por esse rapaz. E fez mais. Ela passou a ir visitar o rapaz lá na penitenciária, e quando ela visitou, ela começou a se tocar pelos outros criminosos que estão ali nas suas mais diversas situações, né? Que eles tiraram a vida, aqueles que assaltaram, aqueles que fizeram isso, fizeram aquilo. E ela começou a se condoer daquela situação ali dentro, do sofrimento que eles passam, que a gente conhece, né? Alguns assim, muito sem sentimento nenhum, outros sentindo muito o que estão passando, né? Outros artificialmente se colocando, né, como uma criatura, uma pedra, né, como a gente fala, né? E aí ela resolveu fazer um trabalho. Ela perguntou para aquele rapaz: eu poderia de vez em quando vir aqui e ler para você? Aí ele, né? Sim, a senhora, olha, eu vou gostar muito. Eu posso trazer outros amigos? Ele, pode. E aí ele trouxe outros, e aí ela formou um grupo que ela começou a ler. Depois ela teve assim a coragem de encontro, né, à justiça, para perguntar o que ela poderia fazer através da leitura para amenizar aquelas criaturas que estavam ali. Aí surgiu a seguinte ideia: olha, nós temos aqui uma lei que permite que o detento, ele lendo um livro e ele fazendo uma explanação do que ele leu para um grupo de psicólogos, coisas que vão avaliar, ele vai ter a sua pena em tantos dias abreviadas. Aí ela começou sentindo, olha só, gente, né? Está imaginando o que é? Do filho que ela morreu, que ela perdeu, ela passou a perdoar aquele rapaz, passou a fazer um trabalho de ajuda para esses irmãos altamente criminosos, alguns, né? E aí ela foi mais à frente, ela procurou na justiça uma forma de poder abreviar a dor daqueles irmãos ali. E muitos começaram, ela pegava livros, coletava livros nas casas das pessoas, nas bibliotecas, onde estivesse sobrando livro, levava para dentro da penitenciária, e aí ela distribuiu o livro para aqueles que estavam interessados, aqueles criminosos ali, né, aqueles detentos, liam o livro, depois de ler faziam uma explanação para um grupo, e aprovada, a grande maioria era aprovada, abreviava um tempo na sua pena. Aquelas criaturas começaram a se emocionar, começaram a entender a mensagem dela, né? E a grande maioria, alguns ainda ficaram um pouco frios, né? Mas a grande maioria ansiava por cada vez que ela ia lá, e pela leitura que eles não conseguiam fazer tempos atrás, envoltos naquela nuvem pesada, né? Dos crimes que tinham cometido e dos erros que tinham cometido, né? Então era Deus atuando através dela. Deus atuando através dela para com aqueles criminosos
que muitos amoleceram o seu coração, se deixaram tocar. Aquele rapaz, depois de 2 anos e meio, saiu. Ela passou a tratar o rapaz como se fosse um filho dela, com a família. Olha a história, né? Como pode ser mudada. A história de raiva, rancor, ódio, como o amor pode modificar, né? Essa é a história dela. Então, essa senhora hoje, ela tem um grupo, ela formou um grupo, né? Ela diz assim, ó, tem dia que a gente ainda chora de saudade do meu filho, mas hoje eu criei uma rede de apoio grande. Ao expor meu luto, eu comecei a receber mensagens de outras mães que já passaram por o mesmo. Hoje, uma segura a mão da outra. É uma maneira de me ajudar e ajudar os outros. E eu estendi isso àqueles que a gente chama de criminosos. Olha, né, como a gente pode reverter, né, o quadro. E a gente vai procurar agora, lá nossos templos lá de trás, essa mãe, ela teve uma reportagem no jornal, saiu, né, Jornal Nacional, lá no Poço de Caldas. A gente vai imaginar hoje uma seguinte reportagem se existisse jornal naquela época. Seria mais ou menos assim, ó. Mãe perdoa o homem que entregou o seu filho ao Calvário e os assassinos. Quem era essa mãe? Quem era esse homem, né? Mãe, imagina que tivesse um jornal, né? Mãe perdoa o homem que entregou o seu filho ao Calvário e os assassinos de seu filho. E vai mais, o próprio filho veio a perdoar o seu verdugo, né? Que mãe era essa? Que homem foi esse que passou aqui entre a gente, que perdoou imediatamente o seu verdugo, né? Gente, não é fácil não. Eu fiquei imaginando a ceia, né? Ceia que Jesus estava ali, Jesus já sabendo o que ia acontecer com ele, e aí Jesus chega para um deles e vira assim, ó, vá e faças o que você tem que fazer. Olha só, mano. Mais tarde aquele homem faz, e está lá, Jesus está com seus apóstolos, Jesus pede ao papai, afaste de mim esse cálice. Não, fica mais vezes pede, para que Deus afaste da gente aquele cálice. Qual era o cálice desse homem? Era Jesus, né? Que cálice era aquele, né? Ele pedindo. Mas havia necessidade daquilo acontecer, né? E aquele homem, que Jesus falou, vai e faz o que tu tem que fazer, trouxe os guardas, para que os guardas soubessem quem era. Jesus foi e deu um beijo na sua face. Né? Judas, né? E Jesus foi entregue ao seu Calvário. Que mãe perdoaria esse verdugo, né? Se não fosse imediatamente a nossa mãe. Como ela sofreu, a gente sabe de toda a trajetória, ela, as 3 Marias, né? João, viram tudo que aconteceu com Jesus, a dor e o sofrimento dela. Jesus, e aí vem a notícia, que aquele homem, não suportando o crime que ele fez, tirou a sua própria vida. Onde que ele foi parar? Nós sabemos, no inferno, né? Nós sabemos que foi num umbral bem pesado, né? Um umbral, além de um crime violento que ele cometeu contra si mesmo, se suicidou, forcado, o crime que ele cometeu contra o Filho do Homem. Aí chega aquela pessoa que foi o prejudicado, né? E pede para sua mãe, mãe,
vá de encontro a Judas, a sua mãe, que sofreu tanto pela perda dele, para a morte dele, né? Vá de encontro a Judas e o resgate, mãe, lá daquele local em que ele está. Olha só, aí Nossa Senhora vai lá naquele umbral bem pesado, resgata Judas, abraça Judas, meu filho. Porque o filho de Deus não era só o filho dela. Meu filho, né? O meu filho já te perdoou, por que eu não vou te perdoar? Você é meu filho, venha comigo agora, né? Venha comigo agora, que nós vamos te consolar e vamos te mostrar o caminho que você precisa seguir. E Judas seguiu a Maria. E até hoje existe, né, aquela caravana de Maria que vai de encontro aos nossos irmãos suicidas, mergulham nos umbrais a pedido de Maria e vai em encontro a esses irmãos para resgatar, né? Até hoje tem. Nosso doutor Bezerra de Menezes, de vez em quando, está nessa caravana aí, buscando tantos irmãos aí, quem sabe, das mesas mediúnicas, das mensagens que a gente tanto escuta, né? Então, essa mãe, a nossa mãe Maria, né? Que também soube perdoar o pior verdugo do seu filho. E aí nós, ao longo das mensagens do Cristo, nós vamos observando como as oportunidades é dada para todos. Então não existe aquele criminoso que vai passar eternamente no crime, vivendo o crime. Vai chegar um momento que ele vai se despertar. O momento que alguém que confia nele, sabe que vai chegar o seu momento, vai poder estar ali junto com ele para resgatá-lo, né? Aí existe muitos exemplos. Um dos exemplos muito conhecido da gente é de Saulo. Saulo, na visão dos judeus, ele era um criminoso, porque ele levou, né, para as arenas, condenou muitos cristãos. Saulo era um criminoso. Diante dos romanos, Saulo era um juiz, diante das leis romanas, porque ele julgava conforme as leis existentes da época. Jesus sabia disso, como ele sabe da nossa história, cada uma das nossas histórias. Espera um momento que é para a gente dar uma sacudida na gente. Acorda, cara, olha o que tu está fazendo na tua vida. Foi assim que ele fez com Saulo, né? O Saulo, para dentro dele, ele se sentia um juiz que julgava conforme a lei existente. Mas quantas vidas ele tirou de judeus, né? Até aquele momento que na estrada de Damasco, ele está vindo, aí é aquele termo que a gente usa até hoje, né? Caiu do cavalo, né? Uma luz vibrante, uma luz assim, né? Imagine, né? A luminosidade do Espírito de Jesus, né? Desencarnado, já tinha estado entre os apóstolos, né? Já tinha feito toda aquela peregrinação, se apresentando depois da morte dele. E ele se apresenta para Saulo, como ele se apresenta às vezes para a gente, às vezes não é Jesus, através do nosso anjo da guarda, através do mentor, através da gente que vem nos dar uma sacudida. A gente tem que aprender o momento, né? Reconhecer o momento. E aí ele sacudiu a Saulo. Saulo, por que me persegue, Saulo? Você não entende a tua missão. A tua missão não é essa. Assim ele fala para a gente, conosco. A sua missão não é essa. Acorda, Saulo. E Saulo, naquele momento, ele enxergou na cegueira dele que ele, com a luminosidade de Jesus, né, do Espírito de Jesus, queimou, né, a sua vista e ele ficou cego. E ele cego enxergou. Porque imediatamente ele falou assim, reconhecendo a autoridade daquele que se apresentava diante dele, falou assim: mestre, que queres que eu faça?
Estou pronto para o trabalho. É como a gente tem que fazer de vez em quando dá essa sacudida na gente. A gente tem que perceber, né? Esse momento. Já aconteceu para a gente, ótimo. Né? Que a gente consiga trilhar no caminho, como o Saulo fez. Saulo foi, depois foi curado para Ananias, né? Foi curado e passou a trilhar o caminho. Mas, para os apóstolos, vocês imaginaram a situação? Paulo, deixou de ser Saulo, passou a ser Paulo, era um criminoso. Pedro não aceitava Paulo, os outros, Felipe não aceitava Paulo, porque ele era visto ainda como um perseguidor dos cristãos, daqueles que assassinou, tirou a vida de muitos cristãos na arena. Precisou Paulo, né, e João, que foi aquele que tinha um coração mais aberto com Cristo, né, tanto é que foi aquele que levou, né, a mãe de Jesus, né, cuidou da mãe de Jesus. Jesus na cruz falou para ele: mãe, eis o seu filho, filho é sua mãe. João, nosso São Francisco de Assis, que a gente conhece hoje, né, é aquele que estava mais tocado. E ele que foi, através, né, como a Isabel tentou fazer com o seu irmão, foi aquele que chegava: Pedro, olha, o nosso mestre Jesus não se engana, Pedro. O nosso mestre não se engana. Se ele mandou Paulo estar conosco, é que Jesus sabe que Paulo é aquele que vai avante, vai levar a coisa mais à frente do que será que nós vamos ter condições. Pedro não teve muito, criou a igreja, né, criou a igreja, os outros, cada um teve a sua missão, mas tinham medo de ir a Roma, onde era o centro, né, do poder romano. Quem é que teve coragem de ir lá? Foi Paulo. E ele tinha um domínio da língua, tinha um domínio da palavra, tinha um domínio de como cativar corações, que os outros aprenderam muito, né? Aprenderam, mas demoraram mais. Que depois que Paulo trilhou esse caminho, Pedro veio atrás. Mas precisou Paulo ir lá no centro de Roma. É ter muita coragem, né? E Paulo, todos nós conhecemos as mensagens, as cartas de Paulo, e a gente sabe hoje, vendo a Paulo, como Jesus tinha razão, né? E como ele tem razão para cada um de nós. Por pior que sejamos criminosos, ele sempre sabe que um dia nós vamos deixar, né, de trilhar esse caminho, vamos trilhar o caminho do bem, como ele acreditou e confiou em Paulo. Paulo foi aquele que realmente levou a mensagem do Cristo muito mais à frente. Paulo, que era um criminoso. E nós podemos colocar muitos outros exemplos, né? Zaqueu, falta pouquinho, tá? Zaqueu, rapidamente. Zaqueu foi aquele que, diante dos judeus, era um criminoso também, coletor de impostos, detestado por todo mundo. Todos os judeus detestavam a Zaqueu, o chefe do cobrador de impostos. Mas Jesus acreditou naquele homem que era um criminoso. Quando ele viu Zaqueu em cima da árvore, né, falou: Zaqueu, desça dessa árvore, vem estar comigo, ponha o seu pé no chão, seja humilde, vem estar comigo, porque eu hoje mesmo estarei na tua casa. Ou seja, diante da tua humildade, eu vou estar contigo dentro de você. Acabou? Ih, acabou então. Então tá bom, mas faltava 2 ali, né? Nossa, tá bom. Então, Zaqueu foi um desses, né? Tá bom? Então, eu não via você, quem que botou aqui? Tá, desculpa. Então tá bom, eu estava me guiando lá, que lá ainda não é 8 horas. Então, obrigado aí pela oportunidade, né? Que a gente possa ter levado esclarecimento aí para tantos irmãos, como primeiro me esclareceu. Tá, muita paz, então. Obrigado. Nós que agradecemos, Paulo. Nós vamos passar agora para o nosso segundo momento, o momento do passe. Vou pedir aos médios, por favor, que se coloquem. Vamos agora
fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos a Jesus. Jesus, nosso médico dos médicos, espiritualidade amiga, que aqui já se encontra desde tão cedo preparando esse ambiente para nos receber, que nós possamos, Senhor, nesse momento, através desses fluidos curadores, que nós possamos ser merecedores da cura, que nós possamos, Senhor, nesse momento, receber esses fluidos para o nosso refazimento. Que seja assim, em nome de Jesus, que nós possamos dar início ao momento do passe. Graças a Deus. Graças a Deus. A lição é 95 do Verdade, Caminho e Vida. O amigo oculto. Quem tem amigos tem tesouros. Mas esse amigo maior, quem seria esse amigo? Aquele que nos ouve, aquele que nos acompanha, aquele que nos dá esperança, aquele que nos ajuda nas dificuldades, nos consola e fortalece. Esse é Jesus. Essa lição nos mostra que por várias vezes não percebemos a nossa ligação. Mostra que naquela época eles não percebiam também a sua presença amiga e especial, né? Nós também às vezes, né, não conseguimos perceber essa presença quando a gente está em amargura, em desespero, pelas tormentas, que muitas vezes são tormentos voluntários, né? São esses tormentos voluntários da nossa vida. Especialmente com esses sentimentos atabalhoados, é que criamos uma barreira. Nos tornamos insensíveis de sentir, captar todos os sinais que emanam a sua presença em nossas vidas. Se deixarmos nos envolver pelo desespero, desesperança, vai crescendo, feito uma erva daninha. Isso vai para o nosso coração, vai se alastrando, vai crescendo, incapacitando a gente. E esses pensamentos de angústia, de medo, revolta e dúvida acontecem na realidade. Devemos fazer o contrário, né? É o esforço de cortar esses pensamentos, fazer o movimento inverso. Sabemos que estamos em um processo, desenvolvendo muito devagar retirando as nossas mazelas da alma. E como se fosse uma terapia, um tratamento de dentro para fora. O Evangelho é o nosso remédio para todos os males. O Evangelho de Jesus, nosso Mestre, nosso amigo. Que possamos abrir nossos olhos. Já conseguimos enxergar nos dias de hoje que é Jesus o nosso amigo oculto. Que apesar de todas as atribulações que enfrentamos, Ele nunca nos desampara. É necessário passarmos por todas as provas e dores para nos libertar. Já compreendemos que não podemos sabotar o nosso crescimento espiritual. É através das provas que busquemos o entendimento das coisas do alto e vamos purificando o nosso pensamento. E assim vamos nos ligando cada vez mais a Jesus, nosso amigo. Que assim seja. Deus, nosso Pai, doce Mestre Jesus, espiritualidade amiga, gratos estamos, Senhor, por mais uma vez estar tentando, estudando e tentando pôr em prática o Teu Evangelho. Obrigada, Kardec, por todo o seu trabalho, nos trazendo os ensinamentos dos Espíritos
e o Evangelho do Senhor. A esses espíritos que nos recebem com tanto amor, aos diretores encarnados e desencarnados da nossa casa, o nosso agradecimento pela oportunidade do trabalho na seara do nosso Mestre Jesus. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos continuar dizendo presente ao Teu chamado. Nos ampara nas nossas quedas, Senhor, e nos fortalece na nossa dor, por mais que tenhamos nos equivocado em nossas escolhas. Que seja, em nome do amor de Deus, desses espíritos amorosos, dessa coluna de espíritos, dos nossos queridos Altivo, Dr. Herman, Baltazar, Antônio de Aquino e a tantos outros amigos amorosos. Obrigada, Senhor, pela oportunidade. Que seja em nome de Jesus, em nome de todos esses espíritos que formam a coluna, que sustentam a nossa casa, mas que seja, sobretudo, em nome de Deus nosso Pai, que pedimos a permissão para encerrarmos o estudo da noite de hoje. Que nós possamos retornar aos nossos lares em paz. Graças a Deus.